Deixa eu começar a gravar. Vou mutar aqui então, Tomás. Beleza, falou. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Show. Tá, vamos lá. Neoplasia. Não é um assunto que eu tô, tipo, muito confortável, assim, pra falar, que eu tô, tipo, bem estudado e tal. Mas eu fiz esses slides meio correndo, tipo, ontem, assim, antes da aula, porque eu achei que eu ia ter que dar neoplasia logo depois também. Mas eu vou tentar fazer uma coisa mais ou menos fazendo sentido aqui. Vamos lá. Neoplasia, a definição de neoplasia é, tipo, qualquer distúrbio de proliferação que é sustentado por mutação genética, tá? Quais mutações genéticas? Cada neoplasia tem um determinado set de mutações genéticas característico dela, tá? E a quantidade de mutações genéticas e a complexidade dessas mutações é o que vão ditar se a neoplasia vai ter um comportamento biológico maligno ou benigno. É sempre um dos dois, tá? Nós vamos, um grande foco dessa aula aqui é diferenciar o que é uma neoplasia benigna de uma maligna, tá? Porque isso nunca é claro, quer dizer, não, geralmente é claro, mas pode não ser tão claro, não tem regra certinha, geralmente tem casos que o patologista fica na dúvida se é benigno ou maligno, não tem, assim, e o que é benigno às vezes pode virar maligno depois, tá? Então, essa distinção, ela é meio, como é que eu falo assim? Num, determinadas coisas que você enxerga, exemplo, metástase, tá? Sempre vão afirmar que a neoplasia é maligna, tá? Um jeito de confirmar com 100% de certeza se a neoplasia é benigna ou maligna é o aparecimento de metástase, tá? A comprovação de que tem metástase, ou por biópsia de linfonodo, ou por um PET scan, tá? Ou por, sei lá, se for uma metástase, se já for uma metástase grande, né? De qualquer exame de imagem você vê metástase também, dependendo do tamanho, né? Mas assim, a comprovação de metástase comprova a malignidade da neoplasia, ok? Metástase benigna, por definição, não, neoplasia benigna, por definição, não dá metástase, beleza? Agora, a diferença de tumor e neoplasia, é importante falar isso. Sempre vocês vão ver na vida de vocês, o paciente tem tumor, o paciente tem neoplasia, e esses termos vão ser usados inadvertidamente, inadvertidamente não é a palavra, não. Eles vão ser usados como mesmo significado, tá? Mas não é exatamente. A grande maioria esmagadora das neoplasias são tumores, tá? São massas mesmo, neoplásicas. Massas que contêm parênquima e que contém estroma. Nós vamos falar mais desses dois componentes de um tumor mais para frente. Tá? Mas existem algumas exceções. Exemplo, as leucemias, que são neoplasias que estão circulando no seu sangue. Tá? Neoplasia não forma uma massa neoplásica, mas seu sangue fica repleto de células neoplásicas, beleza? Então, assim, são termos assim que podem ser usados de forma sinônima, tá? Porque a maioria esmagadora das neoplasias se manifestam como tumor. Linfomas, por exemplo, que se espalham pela cadeia linfática também não formam massas, ou seja, não formam um tumor, beleza? Mas a maioria forma tumor. Saibam disso. Existe uma classe de neoplasia que fica uma coisa meio entre benigna e maligna, tá? Que são as neoplasias borderline, também chamadas de limítrofes, ou de neoplasias de malignidade incerta. Então, são 3 nomes para se referir à mesma classe de neoplasias. Tá? Não é que você fica na dúvida se é benigno ou maligno. Tá? Essas neoplasias borderline, elas são benignas, beleza? São neoplasias benignas, mas que as chances de malignização são muito altas, beleza? Então é benigno que quer virar maligno. Show? Então essas neoplasias borderline, que não é que você fica na dúvida se é benigno ou maligno, é benigno, mas a chance de virar maligno é grande. Tá? Você trata elas como se fossem benignas, beleza? Porque elas são benignas. Mas você acompanha com a rigorosidade de uma neoplasia maligna. Entende? Então, assim, isso varia muito com a neoplasia, varia muito com o tipo de onde que está, de qual tecido originou, beleza? Com a idade do paciente, isso varia demais. Mas, por via de regra, saibam que essas neoplasias borderline existem entre benigno e maligno. Beleza?
E se a neoplasia é benigna ou maligna, a grande maioria das vezes também, ela vai começar sendo benigna, tá? E vai continuar sendo benigna até o final da vida, até que ela seja retirada por cirurgia ou até que o paciente morra, tá? E maligna é a mesma coisa. Uma neoplasia, quando começa, ela sempre começa como benigna ou maligna e ela tende a ficar assim, tá? Para sempre. É, não é comum a malignização de uma neoplasia benigna, tá? Isso não é comum de acontecer. Acontece, tá? Tem alguns casos das neoplasias borderline, que eu falei, que elas têm alta chance de malignizar, mas elas têm como se fosse a classificação própria delas, né? Mas, assim, uma neoplasia benigna, por exemplo, um mioma uterino, né? Um leiomioma uterino, que é uma neoplasia benigna, geralmente ela não tem necessidade, a não ser que gere muito sangramento, né? Que leve a anemia, muito sangramento vaginal, a não ser que ela não... a não ser que ela não gere outras comorbidades, você não precisa tirar ela, tá? Porque a chance dela malignizar é muito pequena. Então você não precisa tirar o útero inteiro só por essa chance de malignizar, porque a neoplasia benigna tende a continuar benigna, beleza? Agora, questão de letalidade, né? O que é pior, né? A neoplasia benigna ou maligna, assim. Por via de regra, sempre a maligna tende a matar o paciente, tá? Algumas malignas matam o paciente em 10 anos, outras em 20, outras em 2 meses, tá? Depende do tipo, de onde ela se originou, do tecido originário dela e do subtipo da neoplasia, né? Assim, aí a gente examina isso melhor na patologia geral, na patologia médica, né? Mas, assim, neoplasia de cada órgão especificamente, assim, a gente tem uma visão geral mais importante. O que eu estava falando mesmo? Ah, sim, ok. Porém, a gente não... Mano, o que tá rolando? Tô ouvindo.
não se proliferam, tá? Músculo esquelético também, muito raro ter neoplasia de músculo esquelético. Peraí que tem uma moto barulhenta passando. Pronto. Ficou claro mais ou menos o que eu estou querendo falar para vocês? Porque isso não é exatamente fácil de entender. Assim, se tiver dúvida, manda aqui, beleza? Beleza. Porque isso é um conceito assim que não, eu pelo menos demorei um pouquinho para internalizar o que essa tabela estava querendo me contar, entendeu? Agora, olha só, eu coloquei 3 imagens aqui de uma tireoide. Olha essa primeira imagem. Olha só, a gente consegue identificar folículo tireoidiano? Consegue. Beleza? Olha só os tireócitos aqui. Consegue identificar coloide? Consegue. Beleza? Ou seja, os tireócitos estão produzindo coloide. Beleza? Eles estão realizando bem sua função. Eu estou contando para vocês que essa primeira imagem aqui é de um nódulo tireoidiano correspondendo a uma neoplasia benigna da tireoide. Reparem como ela é praticamente idêntica a uma tireoide, tá? Lógico que não é completamente idêntica, porque alguma mutação genética ali aconteceu. Então você tem... Espera aí um segundo, só que eu tenho que responder essa mensagem. Beleza, foi mal, galera. Neoplasias benignas costumam assim, manter sua função, ok? Elas costumam continuar fazendo o que aquele tecido continuava. Então esse nódulo tireoidiano provavelmente vai estar produzindo T3, T4. Ok? Provavelmente. E qual o grau histológico dessa primeira foto aqui? Quando eu estou contando para vocês que isso é um nódulo benigno da tireoide, uma neoplasia benigna da tireoide. Grau histológico 1. Tá? Reparem como ele é super bem diferenciado em tecido tireoidiano. Entende? Agora vamos comparar com essa imagem aqui superior direita. Tá? Olha só, a gente consegue identificar folículo tireoidiano aqui? Consegue. Olha só, tem um folículo aqui. Tá? Olha um folículo maior aqui. Beleza? Olha só outro folículo aqui. Tem colóide dentro? Tem. Tem colóide dentro. Ok? Mas vocês não concordam que está muito esquisito? Está começando a ficar estranho. Né? Estou contando para vocês aqui que isso aqui é um câncer de tireoide. Ou seja, uma neoplasia maligna da tireoide. Ok? As células começam a ficar esquisitas. As células começam a ficar indiferenciadas. Começam a perder um pouco sua função de produzir T3 e T4, por exemplo. No caso da tireoide. Né? As células aqui começam a fazer uma arquitetura um pouco irregular já. Olha só, os folículos tireoidianos estão bem distorcidos, né? Algumas células não estão nem formando folículo direito, beleza? Olha só como é que os núcleos das células estão muito diferentes uns dos outros. Você tem um núcleo aqui muito hipercromado, né? Característico de neoplasias malignas. Aí você tem outros núcleos com a chamada cromatina, em sal com pimenta, que a cromatina fica bem condensada em pontos assim. Tá? Fica mais... Vai acabar o tempo daqui a pouco. Eu vou mandar outro link para você. Mas isso fica mais bem evidente nesse aqui, mas eu vou falar dessa imagem daqui a pouco. Tá? Deixa eu ver uma outra característica aqui. Os núcleos ficam em alturas irregulares dentro do epitélio do folículo. Beleza? Os folículos estão um pouco irregulares também. Tá? O tecido começa a ficar esquisito, de forma geral. A arquitetura do tecido começa a não ficar tão preservada, beleza? Esse grau histológico aqui é 2 ou 3, beleza? Um grau histológico maior indica mais indiferenciação, beleza? Então aqui é um tecido tireoidiano mais indiferenciado, um tecido neoplásico, tá? E eu estou contando para vocês que é maligno, ok? Essa imagem aqui é típica de uma neoplasia maligna, esses núcleos assim, irregulares, ok? Uns de tamanhos muito maiores que os outros, e de uns super corados, outros bem vacuolizados, assim, beleza? Essa variação do tamanho dos núcleos a gente dá o nome de pleomorfismo, beleza? E a célula característica de uma neoplasia maligna é dado o nome de célula atípica, tá? Então aqui a gente tem um alto grau de atipia celular, beleza? As células não estão tipicamente parecidas com células da tireoide.
Show? Células que elas já estão muito mais altas. Olha só como é que os tireócitos são muito mais cuboides. E aqui, na verdade, eles estão quase pavimentosos, né? Porque a tireoide aqui tá com baixa função, provavelmente. Mas olha só, as células aqui estão muito mais altas, muito mais prismáticas também, beleza? Então aqui você tem uma alta atipia celular com pleomorfismo nuclear, beleza? Núcleos hipercromados, cromatina condensada em sal com pimenta, em padrão de sal com pimenta, tá? Tem esse termo. Beleza? E são algumas características aqui de uma neoplasia maligna. Agora olha essa terceira imagem aqui, tá? Isso aqui é um grau 4 de anaplasia, tá? Você tem anaplasia de grau 4 aqui. Ou o grau histológico de 4 também, beleza? Eu tô contando para vocês, tá? Tem alguma coisa aqui que lembra uma tireoide? Não. Esse tecido está completamente indiferenciado. Tá? O grau de atipia celular aqui tá extremo. Tá? Isso aqui não é comum em cânceres, não. Tá? Isso aqui é um caso muito extremo de indiferenciação. É a imagem mais horrível que eu achei. Na verdade, é a imagem que o Robbins tinha lá. Mas continua sendo a imagem mais horrível de câncer que eu já vi. Tá? Isso aqui é um grau extremo de indiferenciação. Olha o tamanho desse núcleo aqui. Tá? Olha o tamanho dessa célula. Olha a formação. Aqui você tem um sincício. Tá? Você tem a formação de uma célula gigante. E olha só a discrepância no formato e no tamanho das células. Nenhuma célula tem a ver com nenhuma célula aqui. Algumas são multinucleadas, outras não, outras são um pontinho só. Entende? Essa cromatina aqui está em caráter de sal com pimenta, beleza? Bem condensado. Isso aqui é típica cromatina de sal com pimenta, beleza? Alto grau de pleomorfismo, tá? Alto grau de atipia, tá? Essas células aqui seriam descritas no laudo anatomopatológico como células aberrantes, tá bom? De um grau extremo de anaplasia. Agora, quero mostrar para vocês aqui essa foto de uma neoplasia da camada espinhosa da epiderme, tá bom? Isso é um carcinoma espinocelular, né? Você não precisa saber esse nome não, mas é uma neoplasia maligna, tá? Da camada espinhosa da epiderme. O que células da epiderme fazem? O que elas produzem? Né? Elas produzem queratina, beleza? Então, olha só. O que é isso aqui? Isso aqui é um núcleozinho de queratina. Tá? Tô contando para vocês tem que saber isso de cara não. Esse é um fenômeno chamado de pérola córnea, né? Que é comum desse tipo de neoplasia. Tá? Mas você tem células da epiderme se proliferando descontroladamente, tá? Formando ilhas, tá? Não é, células da epiderme não formam ilhas, elas ficam na epiderme bonitinha lá, né? Assim, você tem ilhas de células neoplásicas, olha só. Esse núcleo aqui, muito diferente desse núcleo aqui, que é muito diferente desse núcleo aqui, beleza? As células têm formatos diferentes, tamanhos diferentes. Aqui elas estão mais organizadinhas uma do lado da outra, mas aí aqui já não estão mais, entende? Mas elas ainda mantêm alguma função, tá? Isso é uma neoplasia maligna de grau 2 ou 3. Elas mantêm alguma função original, que seria produzir queratina, né? Tanto que a gente vê nessa ilha aqui que no meio dela tem um foco de produção de queratina aqui, beleza? Essa imagem aqui agora, tá? Para falar de... Esse slide está mal colocado, eu tinha que ter colocado ele lá no final. Eu coloquei ele depois que eu terminei. Mas nós vamos voltar nele depois. Mentira. Mitose atípica, tá? Isso aqui é um câncer de pele. Neoplasia maligna de pele. Só para mostrar a mitose atípica. Olha só uma célula em mitose aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma mitose esquisita. Basicamente isso. Isso aqui é uma mitose esquisita também, tá? O fuso mitótico aqui está muito grosso. Esse aqui, o fuso mitótico está torto, beleza? Esse fuso mitótico tem a protuberânciazinha aqui. Tem umas bem aberrantes, mas aqui é mitose atípicas, tá? Eu posso mostrar isso aqui por enquanto para vocês. Depois a gente volta nesse slide. Aqui, eu coloquei a micro e a macro de uma neoplasia provinda de músculo liso. Ok? Eu estou contando para vocês. Essa neoplasia provém de musculatura lisa. Vocês acham que ela é benigna ou maligna olhando a microscopia? Me contem aí. Pode chutar, pode falar errado. Tá? Olhando a microscopia. Vocês acham que ela é benigna ou maligna? E eu estou contando para vocês que ela provém de músculo liso. Tá?
As células aqui lembram leiomiócitos? Células musculares lisas? Lembram, tá? É benigno. A maioria acertou. É benigno. Isso aqui é um mioma uterino, tá? São vários miomas uterinos. Eu botei em microscopia aqui. Olha só, as células são basicamente leiomiócitos, tá? Só que elas estão proliferando muito além do que elas deveriam proliferar, né, descontroladamente, com base em mutação genética, beleza? São mutações benignas que assim, se não houver sangramento, você convive com o mioma o resto da sua vida, beleza? Geralmente mulheres, a grande maioria das mulheres, a partir dos 50 anos, assim, a grande maioria tem, tá, algum mioma, muito comum ter mioma. E a retirada do útero ou a retirada de uma parte do útero com o objetivo de retirar o mioma, ela só é necessária caso sangramentos ocorram, porque metástase não vai dar, tá? E acho que não tem nenhuma compressão de estrutura adjacente importante, tá? Não tem nada ali que ele é capaz de comprimir que vai gerar uma morbidade maior, né? Isso aqui é um útero, é macroscopia, beleza? Essa lâmina que foi feita com base nessa peça, na verdade não foi, mas poderia muito bem ter sido feito, né? Aqui o colo uterino, tá? É um útero partido no seu eixo maior. Aqui o colo uterino, tá? Corpo uterino, fundo uterino. Aqui você tem a tuba uterina, partindo mais da posterior aqui, tá? Com o ovário aqui. Aqui outra tuba uterina, que tá mais difícil de ver, com o ovário aqui. Agora, olha esse mioma aqui, tá? Olha esse mioma aqui. Mioma, outro mioma aqui. Dois outros miomas aqui que estão em contato com a mucosa, né? Deixa eu ver, tem outro mioma menorzinho aqui, olha só. São várias neoplasias distintas, tá bom? E isso é uma controvérsia que eu queria pelo menos comentar com vocês. O Robbins fala que neoplasias malignas costumam ser maiores, tá? E neoplasias benignas costumam ter um tamanho reduzido. Isso está longe, muito longe de ser uma regra, tá bom? O Boiolo não cita essa característica, mas o Robbins cita em uma imagem. Meu professor contestava isso muito nesse livro. Que olha o tamanho desse mioma, tá? Isso aqui é um leiomioma e é uma neoplasia benigna. E assim, o tamanho não vai falar o grau de malignidade na maioria das vezes, tá bom? Algumas vezes sim. Algumas vezes ele é usado como critério, mas não, tá? O exemplo, por exemplo, de neoplasias provindas do tecido adiposo, tá? O lipoma, que é a versão benigna, ela costuma ser pequenininha. Depois de tantos centímetros, a gente começa a suspeitar que, na verdade, não é um lipoma e é um lipossarcoma, que é a versão maligna, pode dar metástase, tá? Mas saibam que só o fato do tumor ser grande está longe de dizer que ele é maligno, beleza? Essa é a imagem do Robbins que fala que, olha, o tumor maligno tende a ser grande. Então, o benigno tende a ser pequeno, tá? Isso é verdade em algumas vezes, tá? Algumas, não sei nem se é